Procuradora-Geral do município de São Leopoldo, Angelico da Rosa, um grande quadro técnico e político dentro da cidade de São Leopoldo, né, desempenhando uma função muito importante na linha de frente do governo Vanazzi. E esse convite muito especial para integrar essa equipe de transição. Dos poucos nomes aqui da nossa região, poucos nomes do Rio Grande do Sul já destacados, como é a importância bastante clara dentro desse grupo que vai discutir a transição do Ministério da Saúde, né? Conta um pouco para nós como surge esse convite, como tu recebe esse convite e a honra de fazer parte desse tão qualificado e seleto grupo. Boa tarde, Rodrigo. É uma alegria falar para vocês da Vale TV. É uma alegria também falar sobre esse momento, né, muito importante para a região, para a cidade, para o governo Vanazzi e para mim, né? Sem dúvida, me sinto muito honrada e muito comprometida com este convite de integrar o grupo técnico-jurídico do Ministério da Saúde que vai realizar a transição, né, que vai apoiar a transição do Ministério da Saúde a ser feita agora neste momento que antecede a posse do presidente Lula. Esse convite, enfim, a lembrança do meu nome, acredito que surgiu pela minha trajetória na área da saúde pública e, obviamente, na área do direito público. Até 2016, até o momento do golpe, né, sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, eu estive à frente da gerência jurídica do Grupo Hospitalar Conceição durante 5 anos. E lá estive justamente nos nossos governos, nos governos petistas, quando os ministros foram o ministro Alexandre Padilha e o ministro Arthur Quioro, nessa sequência. Desde lá, então, essas relações elas se mantiveram. Eu evolui bastante na minha carreira profissional e política, na minha carreira técnica e política. Hoje sou mestrando em Direito Médico pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, de São Paulo, e quase já finalizando os créditos do mestrado. E nunca me afastei da área da saúde pública, né? Mesmo estando aqui à frente da PGM desde 2017. E justamente, né, por má sorte nossa, enfrentamos a pandemia, então, obviamente, a saúde pública e o direito se entrelaçaram sobremaneira nesse período. Nos anos de pandemia, nos 2 anos em que a pandemia atravessou e assolou o país e o mundo, as áreas técnicas do direito e da medicina e da saúde pública, do direito sanitário, foram muito abordadas, né? Então, eu fiz aqui mesmo na PGM diversos enfrentamentos técnicos jurídicos de saúde pública, né? Em todos os aspectos de kit Covid, de uso de máscaras, enfim, de vacinação. Então, os temas sempre estiveram presentes e, como disse, pela má sorte da pandemia, acabaram fazendo com que eu trabalhasse muito nesses temas. Tanto que acabaram também me levando para o mestrado de Direito Médico, justamente por temas dessa ordem, que além de ser uma apaixonada pela área, é uma área que realmente eu acho muito importante, né, para a gestão pública e por isso que gosto de trilhar por ela. Então acredito que tenha sido por esses caminhos, por essas motivações. Também faço parte do Grupo Prerrogativas, né, um grupo de juristas do centro do país que reúne juristas, operadores do direito de todas as áreas renomados do país e muitos deles estão ocupando, né, os grupos de transição, justamente pelo know-how, por toda a bagagem jurídica acumulada nesse período. Então, acredito que seja por esse conjunto de funções que acabei fazendo nesse período, pelas minhas atuações, frente à PGM, em grupo de juristas e junto também com o direito sanitário. Acredito que seja por isso. Doutora, é um período muito curto, né, até a posse. Sim. A gente sabe que a transição, primeiro, a dúvida é o que chegará para vocês, segundo, o que vocês terão já, a partir de projeto de governo, a encaminhar para que tudo esteja pronto para iniciar a partir de 1º de janeiro. O que tu acha que tu espera? O que tu já foi informado daquilo que vocês vão enfrentar a partir do início da semana que estarás em Brasília? Exato. Que rotina será essa? Como vai ser a tua rotina? Sim, os grupos, né, já estão, a maioria já tendo início, né, as suas atividades, já deram início às suas atividades, outros estão sendo montados ainda, assim, no decorrer dessa semana, acredito que na semana que vem se conclua. Eu vou para Brasília na segunda-feira, estarei lá a partir de segunda-feira, vou tirar férias do meu cargo da PGM, sou PGM de São Leopoldo até outra regra se estabelecer, né? Então estarei PGM ainda, vou tirar férias para cumprir essa tarefa lá presencialmente, mas também terão muitas tarefas virtuais, como por exemplo hoje, no horário do meio-dia, já tive uma reunião que participei de forma virtual
com a Luiz Mercadante, com o Gleisi Hoffmann, né, que comandam a parte executiva da equipe de transição, justamente nos dando orientações de como vai funcionar esse trabalho. E o trabalho vai funcionar basicamente em cima do plano de governo do presidente Lula. Então, assim, alinhado com o plano de governo, vão ter muitas funções de análise de atos, né, a partir de relatórios, por exemplo, do TCU, que já veio à tona, que a gente vai ter que analisar em cada área de atuação, né, em cada grupo técnico dentro dos ministérios, e verificar o que precisa ser revogado, atos que precisam, né, terão muitos atos com necessidade de revogação, atos com necessidade de implementação, e justamente tudo isso vai ter que se deslindar até em torno do dia 10 de dezembro, para que até do dia 10 em diante se possam oficializar os atos, né, ter todo o pronunciamento daí sim da presidência, né, da República, que vai tomar posse, o presidente Lula, que vai se posicionar sobre os temas, e a partir dos estudos técnicos que serão entregues a ele, para que sejam implementados a partir de 1º de janeiro. Já tem noção do que te espera, no sentido não só do que foi o enfrentamento da pandemia, da quantidade de ministros que foram no governo, ao longo do governo Bolsonaro, mas sobretudo de algumas críticas que se fazem em torno de como o SUS foi cuidado nesses últimos anos? Sim. Vocês já conversaram sobre isso informalmente? Não, estamos conversando de forma paralela, né, entre algumas pessoas que compõem essa equipe do Ministério, né, de transição do Ministério. Mas, assim, tem diversos temas, aliás, a grande maioria dentro do SUS, justamente por isso que tu coloca essa grande rotatividade de ministros, né, de comando de pasta. Então, imagina, na saúde, que sem pandemia, a troca de 4 ministros já seria um caos, imagina com pandemia. Então, esse é o quadro que se espera, né, encontrar lá, e que as pessoas, meus colegas que já estão lá, estão encontrando, realmente é um quadro de terra arrasada, especialmente na saúde. E posso te citar 2 exemplos. Por exemplo, o cronograma de vacinação não cumprido, né, está totalmente, né, em atraso. E outro exemplo também, que inclusive debatemos hoje pela manhã, num grupo específico, a questão de, por exemplo, dentro do Ministério da Saúde, está com sigilo, tá? Está resguardado, né, via decreto de sigilo, os medicamentos vencidos e a vencer do Ministério da Saúde, que estão lá em estoque. Então, isso é um absurdo, né? Porque justamente a transparência sobre isso se facilitaria, ou as medidas que o Ministério deveria tomar para fazer que esses medicamentos chegassem até os municípios, né, até os estados, onde falta medicamentos para as pessoas, né, onde tem problema de medicamentos nas farmácias. Então, esse é um dos temas que a gente vai enfrentar de pronto, já começou a enfrentar hoje pela manhã, né, de forma virtual. Então, são temas que impactam diretamente na vida das pessoas, e é justamente essa o nosso desafio, a nossa grande responsabilidade. Como fica o prefeito Vanazzi na frente de tudo isso? Imagina a alegria dele de ver ocupando esse espaço. Ficou muito feliz. Mas, com toda certeza, também uma certa preocupação. A possibilidade de um convite para integrar o Ministério, algum dos tantos trabalhos a serem desempenhados à frente dessa pasta, deve acontecer. Como tu está preparada para isso também? Eu acho que tudo faz parte de um projeto, né, de vida e de trajetória de trabalho que transcorre naturalmente na vida de qualquer profissional, seja da área técnica jurídica, da área técnica de saúde ou da política. A vida é assim, né? Nós, agentes políticos, por mais técnicos que sejamos, né, eu sou técnica da minha área dentro da política, nós temos uma trajetória e tarefas a serem cumpridas, né, que fazem parte de um projeto coletivo, no qual eu me incluo, eu trabalho coletivamente, e obviamente também tem um projeto pessoal meu, especialmente de trajetória profissional e política. Então, tenho certeza que o convite que vier eu vou avaliar, né? Como eu disse, sou PGM e estarei PGM até outra decisão minha ou do prefeito Vanazzi, porque é só nós dois que temos essa prerrogativa de decidir sobre isso, né? Nenhuma decisão, né, eu tomarei sem falar com o prefeito Vanazzi, sem me preocupar como fica daqui para frente a PGM, né? E o prefeito Vanazzi também vai ter essa preocupação, evidentemente. Nós temos outros excelentes nomes na cidade, né, que poderiam cumprir essa tarefa, e o prefeito Vanazzi daí vai fazer essa escolha
com total propriedade, como sempre fez, e os convites que porventura surgirem, eu vou analisar com todo carinho e para ver se eu me incluo justamente num projeto coletivo nesses locais, né? Eu não quero assumir, seja o cargo que for, simplesmente por um projeto pessoal. Eu quero sim estar inserida num projeto coletivo de governo, especialmente do governo Lula, que é um governo que tem uma tarefa gigantesca, brilhante e gigantesca de colocar o Brasil, né, recolocar o Brasil nos trilhos, especialmente na área da saúde, como acabei de falar. Temos tarefas enormes. Temos tarefas e desafios assim gigantescos. Então, assim, trabalho não vai faltar. Então, acredito que tudo que acontecer vai ser analisado com carinho, com profissionalismo, com política, né, com projeto e tudo em conjunto com o prefeito Vanazzi. Obrigado, doutora. Imagina. Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigada.